Bom, galera, na semana 3 do PET 3, a gente vai estudar o sinal de uma função quadrática. E esse estudo é feito através da análise do gráfico, onde tudo que está acima do eixo X são valores positivos, tudo que está abaixo do X são valores negativos e tudo que está em cima do X é zero. Então, o primeiro caso aqui, quando o delta é maior que zero, a gente aprendeu o que na semana anterior? Que a gente vai encontrar duas raízes diferentes, ou seja, o x uma linha vai ser diferente do x duas linhas. E a gente tem dois casos. Se o A for maior que zero, a concavidade vai ser voltada para cima. Se ela vai ser voltada para cima, tudo que está acima do eixo x, fora da parábola, vai ser positivo. Agora, o verso da parábola, como pegou na parte de baixo, tudo que está aqui entre o x uma linha e o x duas linhas será negativo. Agora, quando o A é menor do que zero, a concavidade vai estar voltada para baixo. Se ela está voltada para baixo, tudo que está acima da parábola, no caso aqui o vértice, tudo isso aqui será positivo, porque está acima do x. E tudo que está abaixo do x, fora da parábola, será negativo. Segundo caso. Uma única raiz real. Uma única raiz é quando o delta é igual a zero, porque aí tanto o x uma linha quanto o x duas linhas vão ter a mesma resposta, então eu só tenho uma única raiz. Então eu vou analisar, se o A for maior do que zero, essa concavidade vai estar voltada para cima e tocando no eixo x. Então, dentro da parábola, fora da parábola, ou seja, vai ser tudo positivo, porque a parábola está toda voltada para cima. Então, ela nunca será negativa quando o A for maior que zero e o delta for igual a zero. Agora, quando o A for menor que zero, a concavidade vai estar voltada para baixo e pegando essa única raiz. Então, tudo que está do lado de fora da parábola, como está abaixo do x, será negativo. Então, guardando aí, quando o delta for igual a zero, tá? A concavidade, que o sinal, ó, nunca será, a função nunca será negativa, ela sempre será positiva, porque ela está pegando a parte de cima do x. Agora, quando o A for menor do que zero, a concavidade vai estar toda voltada para baixo. Então, a função sempre será negativa. E o último caso, nenhuma raiz real, é quando o delta é negativo. Então, não vai existir raiz, não vai existir x uma linha e nem x duas linhas. Aí nós vamos ter, se o A for maior que zero, a concavidade vai ser voltada para cima e não vai tocar o eixo x, porque não existe raiz. Então, tudo aqui será positivo. Agora, o A menor que zero, a concavidade vai estar voltada para baixo. Como ela não tocou o eixo x e está toda na parte de baixo do x, a função será o quê? Negativa. Então, vocês vão tentar fazer as atividades da página 26, onde o número 1 pede, para cada função, determine os pontos de interseção com os eixos coordenados e o vértice para, em seguida, esboçar o gráfico a partir desses pontos. Então, vocês vão ter que aplicar a fórmula de Bhaskara em cada uma dessas letras, delta igual a b ao quadrado menos 4ac, e x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, para achar o x uma linha e o x duas linhas. Então, achando as raízes, você vai encontrar o vértice, que são as coordenadas x e y, onde o x é a fórmula menos b sobre 2a e o y é igual a menos b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Aí, tendo as informações das duas raízes e do vértice, das coordenadas do vértice, vocês esboçarão o gráfico de cada uma delas. Número 2. Ao chutar uma bola, a trajetória que a bola segue no ar é representada pela função f de x igual a menos 1/5 x ao quadrado mais 2x, em que x corresponde ao deslocamento horizontal medido em metros e y igual a fx corresponde à altura alcançada pela bola também medida em metros. Aí pergunta, qual a forma da trajetória seguida pela bola? A forma sempre será o quê? Uma parábola, porque toda função quadrática, no gráfico, o desenho fica o quê? Forma uma parábola.
Letra B, qual a altura alcançada pela bola no instante em que ela se deslocou horizontalmente 3 metros? Então, basta vocês pegarem a função, não se esquecendo que f de x é o mesmo que y. Então, vocês vão representar o f de x pela letra y, repetir a equação, e aonde tem x, você vai colocar o algarismo 3. Aí resolve a equação encontrando o valor de y, que será a altura alcançada pela bola. Já na letra C, qual é a altura máxima que a bola pode alcançar? Aí vocês vão ter que achar o vértice y, que é através dessa fórmula aqui, porque é no y que fica a altura máxima da parábola. E na letra D, faça o gráfico da função que representa a trajetória da bola a partir das respostas anteriores. Então, vocês vão ter que achar o x uma linha, o x duas linhas dessa função, e o vértice x e o vértice y, depois esboçar o gráfico. Número 3. A posição de um ciclista que viaja em uma ciclovia é dada pela relação dt igual a 1/5 de t ao quadrado, sendo d a distância percorrida em metros pelo ciclista no tempo t, medida em segundos, contado a partir do início da viagem. Letra A. Esboça o gráfico que representa a distância percorrida pelo ciclista em relação ao tempo. A gente observa que essa função quadrática aqui, ela não tem o valor de B nem C, ela só tem o valor de A. Então, vocês vão trabalhar com os pontos 0 e 0. Então, nesse gráfico, o desenho vai sair aqui, ó. Tanto o x quanto o y é 0. Então, vai sair daqui. Então, vai formar esse desenho aqui. Não vai ter a parábola completa, porque não tem nem B e nem C. Então, vai ficar dessa forma aqui o desenho. Aí, depois pede, observando o gráfico que você criou, né? Que é esse gráfico aqui. Quanto tempo leva o ciclista percorrer os primeiros 12 metros? Então, o que você vai fazer? É só substituir esse 12 aqui, ó, pela letra D. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. dt igual a 1/5 de t ao quadrado. No lugar desse dt, você vai colocar 12. 12 é igual a 1/5 t ao quadrado. E aí, resolve a equação encontrando a distância. Tá bom? Agora aqui, número 4. A temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento, T igual a 0, e varia de acordo com a expressão TT igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400, com T em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus Celsius. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Então, basta vocês chamarem o T de temperatura, substituir ele por 39. Então, vai ficar dessa forma. O T, que é a temperatura, vai virar 39 e repito o resto tudo. Aí, o que eu faço? Passo esse 400 para lá. Se ele vai mudar de lugar, ele vai mudar de sinal. Então, vai ficar 39 menos 400 igual a menos t ao quadrado sobre 4. Tenho 39, devo 400? Não dá, fico devendo 361, que é igual a menos t ao quadrado sobre 4. Aí, eu passo esse 4 multiplicando 361. 4 vezes 361, 1.444 negativo. E repito, menos t ao quadrado. Aí agora eu vou mudar aqui de posição, ó. Letra para um lado e número para o outro. Então, o menos t mudando de lugar vai virar mais t. E o menos 1.444 vai virar mais 1.444. Aí esse 2 tem que sumir daqui, porque eu quero só o valor do t, que é o tempo. Então, esse 2 vai virar o quê? Raiz. Porque esse 2 ele está invisível aqui, ó. Raiz quadrada de 1.444. Então, o inverso da potência é raiz. E se o expoente é 2, então o índice da raiz será 2. Então, vou ter que calcular a raiz quadrada de 1.444. Ou seja, qual o número que é repetido duas vezes e multiplicado um pelo outro vai dar 1.444. Então, eu descubro que é 38. 38, então, é a letra D. 38 minutos, tá bom? Que vai levar para desligar o forno. Então, boa sorte nas atividades, espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa é só perguntar.